por você. Vai ter uma festa no céu para te receber. Vai ter uma festa no céu para te receber. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Deus proteja. Irmão, não perca essa oportunidade. É hoje. É hoje e não deixa para amanhã. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes. Amém, graças a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos, nós vamos orar agora em favor da sua oferta. Eu coloquei aqui nesse envelope aquilo que o Senhor, a gente fala revelou, né? Aquilo que o Senhor nos revelou na virada do ano. Marcos capítulo 9, verso 23. Está na Bíblia. Mas o Espírito Santo nos passou que esse ano é o ano das grandes possibilidades. Jesus Cristo, ele diz, Marcos capítulo 9, verso 23. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Esse é um versículo forte para você esse ano, se você acreditar. Então, se você crê, esse ano vai ser o ano que vai encaixar, porque as oportunidades vai surgir, como no andar da carruagem da igreja já está surgindo. Só que as oportunidades não vêm. Não tem o ditado de mão beijada, não é assim que fala? Hein? É assim, né? Mão beijada. Não vem de mão beijada. As oportunidades de Deus sempre, infelizmente, tem alguém para impedir ou para atrapalhar. Mas você tem que grudar nela e falar, é minha, e não largo. Grudar no anjo, nem que fica com o carcanhar, com a coxa machucada, nem que depois da luta você sai mancando. Mas sai vitorioso. Deu para entender? Nem que você fique a noite inteira lutando. Senhor, eu quero ver a diferença. Mas você sai vitorioso. E às vezes fica o machucado, a dor, para você valorizar o que Deus coloca na sua mão, para nunca mais você voltar para trás. Nunca mais. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Eu digo para você, quem é fiel, Deus vai fazer diferença. Se você for fiel, você pode pedir a Deus, eu quero a diferença, e Deus vai te honrar, em nome do Senhor Jesus. Senhor, como sempre digo, eu sei que não preciso orar, porque a tua palavra é fiel com aqueles que são fiéis. Mas eu oro porque, meu Deus, o Senhor diz fazer prova de mim. Então entre com a providência na vida do fiel. Meu Deus, não deixa o devorador tocar nas suas finanças. Não deixa o devorador tocar, meu Pai amado, na sua despensa, no seu guarda-roupa, na sua conta no banco. Venha prosperar o salário desse irmão, para que sempre sobre no final do mês. Meu Deus, venha abençoar esse comerciante, venha abençoar esse microempresário, venha abençoar todos aqueles que têm dizimado nesta igreja. Meu Deus, o Senhor está vendo a nossa luta. Mesmo, meu Pai, às vezes sendo tentado debaixo de enfermidade. Meu Deus, o Senhor está vendo a nossa luta, nós estamos sendo tentados, meu Senhor, para que essa obra cresça. Meu Deus, estamos aqui nessa cidade de Itapura, queremos ganhar essas almas. Mas não é somente essas almas, nós queremos ganhar as almas da região toda.
Queremos ganhar as almas, meu Pai, dessa região toda. Porque, oh meu Deus, é a minha visão, mas a tua visão pode ir muito mais longe. A tua palavra pode estender muito longe, meu Pai, e vida se converter. Mas para isso tem um preço. Precisa de pessoas que acreditam nessa igreja, pessoas que acreditam nessa luta, meu Deus. E esses que estão sacrificando o seu dízimo e suas ofertas, que estão trazendo no teu altar, eles acreditam. Então honra eles, meu Senhor. Prospera eles, meu Senhor. Meu Deus, para que nada falte para eles, meu Senhor. Em nome de Jesus, dá sabedoria, abre porta, amarra o devorador. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Pode se sentar, fica à vontade. Fica à vontade, irmãos. Capítulo 17. E o verso 9. Dezessete, 9. Amém? Encontrarei? 1 Samuel capítulo 17, verso 1. Um texto, um assunto muito conhecido. E vou já dizer para vocês, o pãozinho está sendo fabricado agora. Amém? Quentinho. Está sendo fabricado agora, quentinho. Pãozinho quentinho da hora é bom demais, né? Ai, meu Pai amado, você chega assim na padaria. Não, está fazendo, não pode fazer aí. Porque é da hora. Quando é quentinho da hora, maravilha. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos escravos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos escravos e nós serviremos. Verso 16. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e de tarde com esse discurso. Diga comigo, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil, é poucos que estão dispostos a estar com você. É ou não é? Quando você está passando aquela luta, quando você está devendo para, como é que fala, para quitanda, né? Hoje em dia não tem mais quitanda. Quando você está devendo para quitanda, para o barzinho lá da vila, né? A mercearia, né? Quando você está devendo para o seu João, para o seu José, para o seu Antônio, ei, meu irmão, é difícil, é ou não é? Você achar alguém assim para você encostar pertinho dele assim, ô companheiro, dá uma força aí. Ei? Quando você está passando nessa situação, que eu sei, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Quando o nome está lá naquelas cartinhas que vem. Ô meu irmão, não é brincadeira não. Passar por situação difícil. Às vezes a gente não dorme de noite. Fica aquele negócio remoendo na cabeça. Sabe? Quando você está passando por momentos difíceis,
problema de incompreensão dentro de casa com a esposa. Vocês se amam, vocês se gostam, mas parece que tem um problema ali, parece que não consegue se abrir, não consegue expressar, até a sua forma de falar de amor parece zombação, parece interesseiro. Você está fazendo isso porque você está interessado em outras coisas, não é? É difícil quando você não tem nem força para orar, porque a luta é tão grande, porque a luta é tão grande, o peso é tão grande, porque você olha assim, você já batalhou, você já orou, você já jejuou, você já sacrificou, você já fez de tudo. Nessas horas que a gente se sente tão potente, hoje parece que está começando, vamos ver até onde é que vai o corte. Esses momentos que você se sente impotente, você quer sair do problema, não consegue. Ô irmão, como que é triste. Você quer ver transformação em alguém, você quer ver mudança em alguém, e você não consegue. Olha aqui a situação que estava o povo de Israel. Ó. O povo de Israel estava sendo humilhado. Humilhado. Um exército inteirinho envergonhado. Não tinha um homem para levantar a moral. Não tinha um homem para dizer: eu estou aqui, pode contar comigo. Ô meu irmão, porque na hora da humilhação, na hora do problema, é difícil você achar alguém que diz assim: eu estou aqui, meu irmão, pode contar com as minhas orações. Eu não posso te ajudar financeiramente, mas conta com as minhas orações. Eu vou orar e Deus vai mudar o seu quadro. Ô irmão, como que é tão gostoso você encontrar pessoas que têm esse coração amoroso, corajoso, fiel, companheiro. Porque Israel estava sendo lavado, ou seja, humilhado, e não tinha ninguém, irmão, para poder honrar o Deus vivo. Para poder honrar o Deus vivo. Ninguém. Um exército todo, homens treinados. Você sabe o que significa isso? Que às vezes a sua capacidade e a minha capacidade tem momento que não vale nada. Às vezes os nossos conhecimentos, nossos diplomas, até experiência, não vale nada. Homens preparados para a guerra não tinham coragem de enfrentar um filisteu, um outro homem de guerra. Não tinha coragem, porque sabia que se enfrentar. Olha o pensamento: se eu enfrentar, eu vou morrer. Por que as coisas não acontecem às vezes na minha vida? Por que as coisas às vezes não acontecem na sua vida? Por causa do medo. Mas eles eram o quê? Povo de Deus, irmão. Eles eram povo de Israel, povo escolhido. Você, eu, somos povo escolhido. Por que não acontecem as coisas? Por que nós somos afrontados, irmãos? A Bíblia diz aqui que esse filisteu falou: olha, é o seguinte, eu quero um para me enfrentar, porque se eu matar ele, vocês vão ser escravos nossos. Mas se ele me matar, o nosso povo vai ser escravo de vocês. E é diferente hoje? Hein? Você é escravo do seu medo.
Você é escravo das suas fraquezas. Você quer sofrer, seja mole na hora da adversidade. Quantas pessoas caem em depressão? Quantas pessoas não têm força para lutar? Quantas pessoas já desistiram? Quantas pessoas falaram, não, esse fulano não vai sair do álcool, esse fulano não vai sair das drogas, esse fulano não vai sair da prostituição. Mas a palavra final não é do homem, a palavra final é de Deus. Porque tinha um exército inteiro e nenhum tinha coragem de levantar a espada e dar sua vida para a glória de Deus. E Deus está esperando hoje pessoas que caiam de joelho na madrugada e digam, eu não importa, eu estou na igreja da bênção, eu quero ver Deus salvar almas ali, eu quero ver vida se eu chegar diante do Senhor. Um dia eu ouvi alguém falando assim, pastor, fica entre nós, mas eu estou uma semana de jejum, 7 dias de jejum, porque eu quero ver aqueles irmãos que estavam com nós voltar de novo. Vamos orar hoje. Então, é isso aí, meu irmão. Pastor, fica entre nós, mas eu estou jejuando, 7 dias de jejum e oração na madrugada. Eu quero ver o Senhor trazer as almas. Ei, meu irmão, o irmão não sabe, mas Deus sabe. Eu me senti mais forte. Eu, homem, carne, pecador, miserável igual eu, me senti mais forte. Falei, puxa, eu não estou sozinho nessa guerra. Entendeu? Você imagina, irmão, eu que sou homem, um pecador, imagina o Senhor, que alegria que ele não fica. Ele olha assim e fala, puxa, meus servos estão unidos. Imagina, irmão, como que os anjos não ficam. Porque a Bíblia diz que os anjos fazem festa quando um pecador se converte a Jesus. Agora imagina, antes do pecador se converter, tem alguém que tem que levantar a sua espada. Tem que ter alguém que está disposto a encarar o problema. Tem que ter alguém que está disposto a estar ombro a ombro com você, ou você com alguém. Você está chorando, meu irmão, eu vou chorar junto. Você está sofrendo, eu vou sofrer junto. Mas também, ó, que você estiver na bênção, eu vou estar junto. Aleluia. É ou não é? Se eu tiver na bênção, vamos estar juntos também, ó, gente. Só na hora do problema vamos estar juntos. Não é o tempo de chorar e tempo de rir, tem tempo para tudo, meu irmão. Aproveitar também os tempos bons, é. Mas a Bíblia diz aqui, irmão, que Israel estava sendo humilhado. Meu irmão, eu não sei quanto tempo que você está passando por uma humilhação financeira. Tem aquela pessoa que se acomoda. Tá bom, tá bom, tá bom. Você tá bom? Se você fala que tá bom, Deus vai falar o quê? Tá bom. Mas se você falar, eu não concordo, Deus também vai falar, é isso aí, meu filho. Tô contigo. É, meu irmão, tô contigo. Ou não está escrito isso? É? O que ele diz? Se passarem pelo fogo, eu vou passar também. É ou não é? Se passares pelas águas, eu vou passar também. É. Mas só que para a bênção você tem que convidar ele. Tem gente que na hora da luta chama Deus, oh Deus, misericórdia, Senhor, me socorre, tem misericórdia. Mas na hora do banquete, das maravilhas, quando está tudo maravilhoso, ninguém chama Jesus. Aí a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele está lá na porta, ó, e batendo. Alguém vai abrir para mim entrar e ceiar com você? Ele está lá batendo na porta. Se você abre, oh meu Pai, entra na minha casa, entra na minha vida. Oh meu Deus, vai ser muita bênção esse banquete. Aleluia, é isso que o Senhor quer para mim e para você. Aleluia, um banquete de vitória, meu irmão.
Eu estou falando não é de comer comida não. Eu estou falando no banquete de vitória. Você sentar e regozijar o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus quer estar também no meio da sua vitória. Ele também quer participar da sua vitória. Aleluia. Mas talvez você está no momento da afronta. Eu não sei, irmão, qual que é o seu inimigo gigante, o filisteu, que está te desafiando. Eu não sei. Eu só sei. Tem um ditado, não é um ditado, é um provérbio assim que a gente vai matando um leão por dia, não é? A luta é todo dia. A gente vai matando um leão por dia. Mas nós vamos vencendo, né? Mas tem coisa que é muito grande, irmão. Tem coisa que não é leão, é gigante mesmo. Tem coisa que você fica, parece que você está com as mãos atadas, os pés atados, parece que você está imune ao problema, parece que você não consegue sair do lugar, porque você já fez de tudo. Irmão, 40 dias e 40 noites sendo humilhado. Não é só um, é um exército inteiro, é uma nação inteira. Um só humilhando a nação inteira. Até que alguém tenha coragem, irmão. Até que alguém compre a briga. Até que alguém compre a situação e diga: eu vou fazer questão de honra. Ou Deus é ou não é na minha vida. Fazer questão de honra. Porque Deus não vai desamparar você. Mas se você chega num limite, falar: agora não aguento mais, entrega os pontos. Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar lá atrás de novo. Você vai voltar lá onde você caiu. O que o Senhor disse para a igreja, se não me engano, de Éfeso? Lembra de onde tu caíste, pratica as primeiras obras e volta a praticar o primeiro amor. Você pode fazer tudo para a igreja, mas se não tiver o amor, se você não tiver um pouquinho de compreensão, não vai valer nada. Não vai valer nada. Às vezes a gente pensa só na gente e não pensa no outro. Você sabe por que muitas pessoas vivem uma vida oprimida? Uma coisa é você ser oprimido, agora viver a vida oprimida, uma vida perturbada, um momento lá, um momento cá, você passa por uma opressão. Isso aí, meu irmão, se Jesus passou, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. Por que tem pessoa que nunca se liberta? Nunca vence. Irmão, eu fui chamado para falar a verdade. Eu não posso alisar as coisas, porque senão a Bíblia diz: ah, Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, curei, babá. Eu não te conheço, porque encobriu a realidade. Sabe por quê? Por que muitas pessoas não se libertam? Pera, deixa eu dar uma pequena listinha. Não se liberta do alcoolismo, não se liberta dos vícios, que inclui o alcoolismo, droga, cigarro, prostituição. Mas eu não tenho força. É assim que fala: eu não consigo, já tentei. Por que muitas pessoas não conseguem se libertar da vaidade?
Pode orar um monte de vezes, irmão, aqui. Pode orar muitas vezes aqui. Pode até manifestar. Por que muitas pessoas ela não se liberta? Uma palavrinha simples. Eu estava comentando com o Berdarci hoje. Por causa do orgulho. O orgulho é pior do que o diabo. O orgulho é pior do que Satanás. Você acha que a palavra Satanás é pesada? O orgulho é pior. Porque foi o orgulho que derrubou ele. Ele deixou o orgulho crescer, a soberba deixou crescer no coração. E ele foi dominado por isso. E por isso ele foi derrubado. A pessoa nunca pede ajuda. Não, ela está sempre bem. Como diz, ela está sempre por cima da carne seca. Hein? Ela está sempre por cima. Não, isso aí não acontece comigo, não. Eu sou mais eu. Que estufa o peito igual aqueles de pomba assim. Não, eu sou mais eu. E anda, como é que anda, Irmão, e a pessoa está lá embaixo. Vida sentimental nunca vinga. Nunca vinga na vida sentimental. Nunca vinga no matrimônio. Nunca vinga na vida financeira. Nunca vinga na vida espiritual. Irmão, é uma opressão maligna. Eu não estou falando que a pessoa está possessa. Eu estou falando que é uma opressão maligna. Por causa do quê? Orgulho. É momento de se humilhar. É momento de se humilhar. Quando a pessoa reconhece que ela não é nada. Quando ela olha, eu olho para o meu irmão Alain, eu vejo que ele é maior que eu. Porque Jesus ensinou assim. Que nós temos que tratar o nosso próximo como nosso Senhor. Mas nós não tratamos ninguém como nosso Senhor, não. Nós queremos que os outros venham engraxar nosso sapato. Nós queremos que os outros vão catar o chinelo e trazer para nós. Nós queremos desse jeito. Se for ter que fazer, vai fulano. Ele não se acha. O bambambam grandão, vai ele. É ou não é assim? Orgulhoso. Prepotente. Pode orar 1000 vezes, irmão. A vida não muda. O capetinha às vezes nem manifesta. Porque não adianta. Não adianta, irmão. Eu estou falando daquilo que eu já vi. Daquilo que eu já vivenciei por aí, vendo as coisas. Orgulho é pior que o capeta. Porque a pessoa fala, não, comigo está tudo tranquilo. Eu sou pecador mesmo, só falo, Deus me entende. E eu vou ser salvo. O orgulho vai impedir muita gente de subir. Porque é um pecado que Satanás, Lúcifer deixou crescer no seu coração. Por isso que ele se tornou Satanás. A pessoa não sabe pedir ajuda para Jesus. Ele não sabe se humilhar. Ele não sabe. Tem pessoa que está sofrendo, irmão. Presta atenção. Esses dias eu estive em Pereira Barreto com o pastor Geraldo. Fomos orar na casa de um rapaz. É irmão de um jovem que veio aqui um dia que veio um rapaz, o Wilson, cantar aqui. Que tristeza, meu irmão. Nós fomos lá, o pastor Geraldo foi lá com aquele carinho, com aquele amor, fomos lá expressar, né, a fé. Mas o rapaz não pediu uma oração. Nós fomos lá. Você veio para orar, né? Meu irmão. Ele podia falar assim, pastor. Irmão. Eu sou homem pecador, miserável. Pastor não é nada. Mas nós estamos representando a Cristo. O benefício ninguém vê, mas o malefício todo mundo vê, é ou não é? O benefício pode ser do tamanho que for, ninguém fala nada. Mas se for um pecadinho assim,
Pastor ficou devendo lá e não pagou. A cidade inteira sabe. É ou não é? Então, vamos lá orar. O rapaz não pediu ajuda, irmão. E ainda ele falou assim: puxa, eu tô com meu cigarro aqui. Diz que lá no hospital não pode fumar. Mas eu fumo mesmo. Eu fumo mesmo. Eu vou fumar aqui, viu, pastor? Ô, meu irmão, uma febre, ele estava com uma febre terrível. A pessoa está afundando, a pessoa está morrendo, mas não pede socorro. Ô, meu irmão, momento difícil, você podia falar: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ora por mim, pede a igreja lá, luta por nós, luta por mim. Eu não quero morrer, eu estou passando por essa situação difícil. Não, meu irmão, ele não falou nada. E eu lá pregando para ele também, orando, nada. Morreu, né? Está com uma semana que ele morreu. Está com uma semana. Morreu. Uma semana. Infelizmente é assim. Porque a pessoa precisa reconhecer que precisa de ajuda. Às vezes a pessoa está passando por um problema, mas às vezes ele não se expressa, ele não cai de joelho, ele não luta, ele não se esforça, ele não batalha. Pastor, eu não tenho força, então pede ajuda para alguém. Não quer chegar no pastor, chega no Berdarci, chega no Momax, chega na irmã que você gosta dele, aquele irmão que você gosta. Fala: meu irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu quero seguir Jesus com fidelidade. Eu quero ver minha família salva. Não achava ninguém ali, irmão. Aquele homem de manhã: ei, cadê? Não tem ninguém para me encarar, não? Vocês são os covardes mesmo. Vocês não dão conta mesmo. Cadê? Aí. Vocês vão ser escravos nossos agora. Vocês vão ficar debaixo da nossa ordem. Agora vocês vão ter que pagar tributo agora para nós. Vocês vão trabalhar para nós agora. É triste, meu irmão, você ser humilhado e você planta, mas não colhe, você luta, não tem resultado. A coisa triste é isso aí, meu irmão. E Deus não quer isso para você e para mim, não. Para finalizar, você sabe muito bem que eu estou falando aqui da história de Davi e Golias. Até a hora que aparece alguém. Você sabe, Davi, que não tem nada a ver com a história. Ele não era preparado, ele não era soldado, mas ele era escolhido. Viu? Ele era escolhido de Deus. Ou em outras palavras, Deus tinha um propósito. O plano que Deus tinha para Israel, Davi ia se encaixar naquele plano. O plano que Deus tem na sua família, Deus quer usar você. Você está me entendendo? Se você e eu entra dentro do plano de Deus, se você e eu entra dentro do projeto de Deus, as coisas vão se encaixar. Mas antes de começar a se encaixar, você tem que se disponibilizar. Você tem que aproveitar as oportunidades, as possibilidades. Você tem que aproveitar. Porque a afronta que vem para você é uma oportunidade. A afronta que vem para você é uma possibilidade de vitória, de mudança de vida. Aí está lá o irmão, está lá o pastor Aparecido. Senhor, eu não aguento mais essa luta, meu Pai. Tira essa luta da minha vida, Senhor. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha me perseguindo, Senhor, falando da minha vida. Tira eles da minha vida. Daqui a pouco os irmãos começam a sair da igreja. Deixa
eles aí mesmo, o Senhor manda mais. Tá nem aí, capeta, irmão. Eu quero que Deus mande as almas mesmo para a igreja. Rapaz. Quem diz que aqui vai vir anjo com asa nas costas? Pá, 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 pá. Cheguei, pastorzinho, para te ajudar. Vai chegar eu e você, cheio de problema, cheio de falha, e quando tem humildade e não tem orgulho, falar: me ajuda, que eu quero ser vencedor. E aí, a Bíblia diz que levanta Davi, um escolhido de Deus, e quando ele fica sabendo da afronta, ele fala assim: quem é esse homem para humilhar o exército de Deus? Tá vendo aí? Quem é esse problema para te humilhar, hein, meu irmão? O que é essa situação que você está passando para te humilhar, para deixar você envergonhado, triste, desanimado, abatido, dizendo: ah, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar mais. Eu não sei se eu vou continuar mais. Eu estou capengando, Senhor. Até quando eu vou ter que suportar essa situação? Hein? Talvez a sua luta não é 40 dias e 40 noites, não. Talvez a sua luta já é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Jó falou assim, na situação mais terrível que ele estava, ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Ele é real. Ou em outras palavras, eu posso estar lá embaixo, eu posso até morrer, mas ele me arranca lá de baixo. Ele responde a minha oração. Ele está vivo, ele está me vendo, ele está vendo tudo. Eu estava comentando com o Berdarci, nós estamos na internet aqui, sobre aquela dupla goiano e paranaense. É isso, não, Berdarci? Hoje são evangélicos. Bom, pelo menos eles cantam na igreja evangélica. Eu vi ele cantando ali na igreja mundial. Que testemunho que aquele homem tem, irmão, maravilhoso. Ele não contou um testemunho. Eu vi um vídeo na internet dele. Não é um testemunho. Ele nem era evangélico na época. Simplesmente ele foi lá, ele foi convidado para fazer uma homenagem. E ele contando a situação dele, o Silvio Santos perguntando a situação dele. Não sei se vocês viram um vídeo antigo. E contando a situação dele, que saiu da casa dele, criança, novo, acho mais ou menos 12 anos de idade, foi morar nas ruas. Ele não aceitava aquela vidinha de puxar enxadinha. Ele não aceita, 12 anos de idade. Isso aí não é para mim, não. Cada um é o que eu falei, né? Um aceita de um jeito, outro ele não aceitou, ele saiu da casa dele. E a história dele diz que ele foi morar na rua, tal, passou privações, passou necessidade, assim por diante. Ele contando a história. E passou até um vídeo simulado da vida dele. Foi trabalhar de motorista de circo. E naquela época tinha aquelas duplas que ia cantar no circo e tal. Foi ali que eles conheceram aquela dupla chamada Tião Carreiro, um Pardinho. É isso, né? O Berdarci conhece essa antiga. E aí ele se envolveu com aquilo, acho que ganhou uma viola e tal. E falaram para ele: você quer crescer, você tem que ir lá para a cidade grande, né? São Paulo, tal, capital. E ele pegou e nessa fé, né, que ele viu que ele tinha talento para isso, foi para a cidade grande. E ele está lá naquele lugar onde vende disco. Hoje acabou esse negócio de vender disco, né? Que era aqueles discão de vinil e tal. Quem que ele encontra lá onde vende disco? O Tião Carreiro. Pronto. Aí ali já começou aquela amizade, tal. Eu estou contando isso daqui, irmão. Você fala: puxa, o pastor está contando coisa do mundo? Não, meu irmão. Isso é para a glória de Deus. Isso é para você ver como é que Deus, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, um projeto, você vê que até a tristeza e as fatalidades são para a glória de Deus.
E diz que aí ele lutou lá e tal. Conseguiram gravar o primeiro LP deles. Gravaram o primeiro LP. Passou 10 dias, ele sofreu um acidente de carro, perto de Ribeirão Preto, se não me engano, a cidade certa. O amigo dele não sofreu quase nada, mas ele ficou 56 dias de hospital e 16 dias de UTI, entre a vida e a morte. E quando ele voltou em si, ele perdeu a voz, ele quebrou a traqueia, e ele não falava mais nada. Ele ficou 2 anos sem falar. E agora? Vive da música. Como é que vai deslanchar? 2 anos. E ele ficou sabendo, procurou um médico aqui, procurou outro médico ali, otorrinolaringologista. Bonito nome, né? Procura falar aí para você ver como é que é maravilhoso. Então ele foi procurar esse otorrino. E o otorrino falou, ó, o único que pode resolver esse problema seu é um médico. Dr. Paulo. E esse médico era o médico do Silvio Santos também. Médico do Sérgio Reis. Só que era muito caro. Muito caro. E ele, mesmo assim, né, foi lá. O médico comprou a situação dele. Ele disse que o médico fez a cirurgia dele e ainda pagou o hospital, a internação, pagou tudo. O médico. Vocês estão vendo Deus trabalhar? Como é que Deus cuida das pessoas? E olha que nem estava no evangelho ainda, hein? Para você ver como é que Deus cuidou de você. Você nem estava na igreja seguindo Jesus ainda para valer, sem compromisso. Ele já cuidava de você. E 2 anos voltou a falar. O médico fez a cirurgia, voltou a falar. Só que ele falou assim, ó, para ficar perfeito, para ficar bom, ainda tem mais outra cirurgia. Só que para fazer essa outra cirurgia é muito caro. Até eles comentaram, o Silvio Santos comentou aproximadamente, mais ou menos aí, tipo assim, um exemplo, 100 mil reais. Como eles estavam crescendo, e na época eles cresceram junto com o Leandro e Leonardo, eles eram amigos. Ele pediu um patrocínio, pediu ajuda, e eles falaram, não, nós vamos te ajudar. Só que a ajuda deles deu assim, tipo assim, para pagar em torno de 100 mil, foi 30 mil reais. Esse médico, ele não cobrou a parte dele. Só cobrou a parte dos auxiliares, que tinha que pagar os auxiliares, a parte do hospital. Mas a parte dele ele não cobrou de novo. Fez outra cirurgia sem cobrar nada. E ele voltou a falar perfeitamente. E aí, meu irmão, o médico conhecia Sérgio Reis. Sérgio Reis chega lá no estúdio, ou melhor, perdão, chega lá na clínica desse médico, e o médico fala assim, eu conheci uma dupla muito boa, ó, tá aqui, ajuda esses meninos que são muito bons. O Sérgio Reis leva eles para uma gravadora, que eu não lembro o nome, muito forte, e Goiânia e Paranaense, arrebenta, cresce. Estão bem na vida até hoje. E agora muito mais com Jesus, é ou não é? E aí, meu irmão? Deu para entender o plano de Deus? O homem ficou 56 dias de hospital e 16 de UTI, entre a vida e a morte. Quando ele pensava, vou decolar, acabou tudo. Momento difícil. Acabou a minha vida. 2 anos sem falar. Hein, meu irmão? Você já pensou uma afronta dessa? Hein? Você já pensou uma afronta dessa? Deus o livre e guarde nós passar por isso, meu irmão. Deus o livre e guarde nós passar por isso. Essas fatalidades da vida que às vezes, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder para a sua vida e para a minha vida, para nos guardar. Mas até as fatalidades, irmão, olha o que aconteceu. Presta atenção. Ele sofreu um acidente para ter que chegar até esse médico. Esse médico foi o trampolim da vida deles. Foi o trampolim da projeção da vida deles.
Porque às vezes não é só ter talento, às vezes não é só ter capacidade, tem que estar dentro do plano. Deus vai encaminhando você, e às vezes o diabo entra com um problema tão grande na sua vida, e te trava, e te machuca, e te esmaga. Jesus pega os montinhos tudinho assim, seu, pega o vaso, está tudo quebrado, arrebentado, levanta um vaso novo, bonito, forte. É isso, meu irmão. É isso que Deus faz com você. É isso que Deus faz com a sua esposa. É isso que Deus faz com o seu marido, com o seu filho que está lá um caco, que talvez você está pensando, meu Deus, será que não muda? Meu marido, será que não muda? Deixa Deus fazer dele um caco. Deus vai levantar ele do pó. Pode crer, meu irmão. Você segue a Jesus, Deus não vai te desamparar. Ele não vai morrer por causa de você. Por causa de você. Jó não morreu lá em Sodoma e Gomorra por causa de Abraão que estava orando. Se você não parar de orar, Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. Nem que ela desça lá no abismo, mas quando ela volta igual um foguete. E volta forte. Em nome de Jesus. O povo de Israel aqui estava humilhado, já levantou Davizinho, um pequenininho que ninguém dava nada. Oh, coitadinho, os irmãos dele olhou para ele: o que você veio fazer aqui, rapaz? Você veio aqui para tirar o sarro de nós? O Davi falou: não falei nada. Só vim trazer aqui esse queijo aqui para você, gente, esse pãozinho gostoso. Não falei nada. Aí Davi estava ouvindo: ó as oportunidades. Ó, quem matar o gigante vai casar com a filha do rei. Os tributos da família vai ser tudo pago, não vai pagar mais nada. E a visão não é bobo não. As oportunidades chegou, as possibilidades de vitória chegou, a afronta chegou, a luta chegou, mas chegou também a possibilidade de você mudar de vida. Você se sentiu humilhado, derrotado, fracassado. Pisa na cabeça de Satanás e fala nesta noite: em nome de Jesus, minha vida muda. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje esse gigante eu vou esmagá-lo nos meus pés. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu fui chamado para sentar no trono e eu vou em direção ao trono. Em nome de Jesus, é para enfrentar. Eu vou enfrentar o meu ego, eu vou enfrentar o meu eu. E você é vitorioso. Você sabe por que você vai vencer o gigante? Porque você é escolhido. Não precisa ficar com medo da luta que você está passando. Não precisa ficar com medo. Eu estou falando no âmbito espiritual, no âmbito sentimental, financeiro. Primeiro de tudo espiritual. Se você estiver fraco no espiritual, os outros vão descambar. Os outros vão descambar. Vai dar problema. Mas quando você tem humildade, a Bíblia diz que Deus rejeita o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Ele vai dar vitória. Eu queria pedir para a mãe Eliana vir cantar esse louvor aqui. Aleluia. Eu até cantaria, mas eu estou com medo de dar uma atrapalhada aqui. Cantar sem fundo, sem nada, só pelo talento mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Dá mais som aqui no microfone dela. Alô, som. Alô, som. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós finalizar com esse louvor. Canta conosco, que Deus vai falar mais forte no seu coração agora. Feche os olhos, cante com a gente então. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou
só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do